Oceanos de magma, ventos supersônicos, dias escaldantes e, em vez de chuva, um monte de pedras caindo sobre a sua cabeça. É só mais um dia como outro qualquer, né? Os astrônomos descobriram recentemente um novo superplaneta no espaço. O K2141b está a cerca de 200 anos-luz de distância de nós e precisando urgentemente de um nome novo. Exoplaneta é só um jeito chique de dizer que o planeta orbita sua própria estrela em outro sistema solar. A Terra orbita o Sol, mas esse planeta tem outro Sol. No entanto, o que torna o K2 e um monte de números tão assustador? Imagine nosso lindo planeta azul. Agora imagine todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo e a lava cobrindo os mares e oceanos. Furacões impetuosos, centenas de vezes mais rápidos que o normal, sopram por toda parte, 24 horas por dia. E vez ou outra, começa a chover pedras. Isso mesmo, pedras, sobre a sua cabeça. Esse planeta assustador entrou em nossas vidas cerca de 2 anos atrás e os cientistas ainda estão estudando ele. Mas como é um dia comum por lá? Para começar, não podemos nos esquecer da respiração. O oxigênio resolveu passar longe desse planeta. Você teria que se acostumar com sódio, monóxido de silicone e dióxido de silicone. Ou seja, péssimas condições de vida. Isso é só o começo. Quem sabe quais outras substâncias químicas existem por lá? E sim, oceanos de magma. A superfície do planeta está coberta por magma derretido até onde os olhos conseguem alcançar. Esse planeta de lava orbita muito perto de sua estrela e é por isso que sua superfície pega fogo. Os planetas mais próximos do Sol são Mercúrio e Vênus, mas esse planeta aqui fica ainda mais pertinho da sua estrela. E o mais estranho é que em metade desse planeta é sempre dia e na outra metade é sempre noite. Ele possui rotação sincronizada, assim como a nossa Lua, então não importa por quanto tempo você olhe para ele, jamais verá seu outro lado. É por isso que a parte em que é dia é sempre escaldante e repleta de oceanos de magma, enquanto o outro lado fica sempre congelado. Se o magma não o queimar, você ainda terá grandes problemas pela frente. E, por favor, não olhe para cima. Está chovendo pedras. Na Terra, a água se transforma em vapor, sobe, forma nuvens, resfria e cai em forma de chuva, certo? No planeta de fogo acontece o mesmo. A diferença é que chove pedra, minha gente. O planeta é tão quente que vaporiza pedras. Ah, e não se esqueça dos ventos supersônicos com velocidades acima de 5.000 km por hora. Imagine seu boné sendo tirado da sua cabeça por um vento 5 vezes mais veloz que um avião. O vento mais forte já registrado na Terra foi o ciclone tropical Olivia, que atingiu a Austrália. Ele soprava a 400 km por hora. Agora imagine 12 vezes isso. No lado ensolarado do planeta, você se sentirá como um frango assado, a uma temperatura de 2.700 graus Celsius. O calor mais extremo que já passamos aqui na Terra foi na Califórnia, 60 graus Celsius. No deserto do Saara, a temperatura chega perto disso, mas não a ponto de fazer pedras evaporarem. Se você mora perto de algum deserto, sabe o quão seco e quente ele é. Mas sabia que os desertos também podem ter temperaturas congelantes? Toda região com pouca ou nenhuma chuva é chamada de deserto. Isso quer dizer que não existe vapor de água para impedir que as temperaturas fiquem insanas. Durante o dia, o sol aquece o deserto como se fosse um forno. Mas quando o sol se põe, o calor arruma suas coisas e desaparece, fazendo o lugar ficar mega frio. Alguns desertos já marcaram 40 graus negativos à noite. Mas, peraí, não neva nos desertos quando fica tão frio assim? Alguns desertos têm um pouquinho de neve aqui e ali, mas por causa da falta de vapor, não dá para ter muita neve. Apenas noites secas, congelantes e arenosas mesmo. Agora, o deserto do Saara não é o maior deserto da Terra. Esse título pertence à Antártica. São 13 milhões de quilômetros quadrados de gelo seco, quase 100 pessoas e povoado por fofos pinguins. Então, tecnicamente, os pinguins vivem em desertos. Mas voltando ao planeta de fogo, vamos falar agora sobre o lado em que é sempre noite. É uma escuridão sem fim, e lá faz muito frio, cerca de menos 200 graus Celsius. E ainda tem os ventos supersônicos. A temperatura mais fria da Terra, 90 graus negativos em um centro de pesquisas na Antártica. Então, como esse exoplaneta apimentado fica se comparado com nossos vizinhos? Bem, Marte também não é habitável. Ele é o planeta vermelho, então você logo pensa que por lá faz um calorão infernal. Mas geralmente lá é congelante. Bem, mais que congelante.
Se estiver planejando passar um fim de semana em Marte, pode deixar o guarda-chuva em casa. Não, lá não chove pedra. Na verdade, faz milhões de anos que não chove por lá. Pelo menos Marte tem dias e noites, e é como a Terra em outros aspectos. O equador de Marte é mega quente e faz bastante frio nos polos norte e sul, assim como em nosso planeta. Os cientistas até encontraram pequenas porções de neve de dióxido de carbono por lá. Na verdade, o planeta inteiro é coberto por dióxido de carbono, com uma pitada de nitrogênio aqui e ali. Os cientistas até relataram intensas nevascas em Marte, mas por serem compostas mais por dióxido de carbono, não são tempestades comuns. São mais como tempestades de gelo seco, aquela coisa usada em máquinas de fumaça. E Marte não é o único planeta onde o clima é maluco. Júpiter é famoso por suas tempestades gigantes. Elas não são como as que temos aqui. Estou falando de tempestades que duram séculos. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é uma tempestade que já dura 400 anos e cabem 4 planetas Terra dentro dela. Ela já é bastante velha, mas nem chega perto das intensas tempestades do planeta K2. Vênus também tem chuvas intensas, mas não são de pedra. Lá é pior, lá chove ácido sulfúrico. Essa coisa pode causar sérias queimaduras na pele e fazer buracos enormes no seu guarda-chuva. A atmosfera de Vênus é repleta de dióxido de carbono, que age como uma rede para prender a radiação solar, então é absurdamente quente. Mas não tem nenhum oceano de magma. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e nem tem atmosfera. Isso quer dizer que não há tempestades, nuvens, chuvas, nem vento. Não tem nada. Mercúrio é como um deserto aqui da Terra, sem vapor de água e sem chuva. Isso significa que as temperaturas disparam durante o dia e despencam absurdamente à noite. O exoplaneta K2 é como uma mistura de todas as partes mais extremas de todo o nosso sistema solar. Mas não vamos para lá tão cedo, nem fomos a Marte ainda. Isso só acontecerá em um futuro distante. Afinal, 200 anos-luz é uma longa viagem. Se formos para algum lugar em breve, certamente vamos querer acampar na Lua. Lá não há oceanos de magma nem ventos violentos e as temperaturas são agradáveis. Então, por onde começaríamos? Bem, o principal problema é que os drones e os robôs de controle remoto estão ficando cada vez mais avançados. É bem mais barato enviá-los para mapear a Lua para nós, enquanto ficamos seguros aqui na Terra. E se quisermos mesmo começar a explorar o espaço fisicamente, precisaríamos de uma base espacial apropriada. E que lugar seria melhor que nossa brilhante Lua? Então, para que estudar planetas distantes? Qual a finalidade? Bem, os planetas são como pessoas. Eles têm diferentes idades e vivem em lugares diferentes. Quanto mais soubermos sobre eles, mais poderemos entender por que a vida existe, ou por que a gente existe aqui na Terra e não em outro planeta. Quando vemos novas descobertas de planetas malucos, temos novas ideias, que podem se transformar em invenções maravilhosas, capazes de facilitar a nossa vida. Só o simples ato de ir ao espaço nos dá muitas ideias. Lentes à prova de arranhões, equipamentos à prova de fogo, sistemas de filtragem de água, fones sem fio, aparelhos ortodônticos invisíveis e até aquele aspirador minúsculo que você usa para tirar os farelos das almofadas do seu sofá. Tudo isso foi inventado para ajudar os astronautas a trabalhar melhor no espaço e agora servem também para melhorar o nosso dia a dia. Talvez algum dia consigamos descobrir uma nova fonte de energia graças a um planeta ou estrela distante, ou possamos encontrar uma nova substância capaz de tornar nossas construções mais fortes, ou até mesmo mais energeticamente eficientes. Você já se perguntou como seria se cada planeta em nosso sistema solar tivesse o tamanho da Terra? Bem, está na hora de mergulhar neste cenário de fundir a cuca. Imaginemos como seria cada planeta se fosse tão grande quanto o nosso amado planeta azul. Será que a paisagem árida e vermelha de Marte se tornaria de repente um oásis verde exuberante? Será que o gigante de gás Júpiter desapareceria? E como isso afetaria nosso sistema solar como um todo? Estaríamos todos nós condenados? Apertem os cintos e vamos descobrir. O primeiro planeta em nossa lista é Mercúrio, o menor do nosso sistema solar. Mas agora esqueça o Mercúrio com tamanho tipo Lua. Ao invés disso, imagine-se na superfície de um inferno superdinâmico e incandescente. Há muitas crateras e vulcões ativos ao seu redor, e bem na sua frente está um enorme e cegante sol brilhante. Que pesadelo! Mas vamos esmiuçar essas mudanças. Bem, junto com o tamanho de Mercúrio, tanto sua massa quanto sua gravidade aumentariam.
Nesse caso, é possível que Mercúrio tivesse mais atmosfera. As temperaturas lá são extremas, não só porque está muito perto do Sol, mas também por causa de sua atmosfera muito fina. Assim, durante o dia, as temperaturas chegam a 430 graus Celsius, e à noite fica terrivelmente frio, chegando a menos 180 graus Celsius. Mas agora, quando a gravidade é mais forte, Mercúrio poderia ter uma atmosfera mais densa. Assim, o calor seria melhor distribuído em todo o planeta. E a atmosfera não é a única coisa que poderia torná-lo mais quente. Se Mercúrio se tornasse maior, provavelmente experimentaria um aumento do aquecimento interno devido à compressão gravitacional, e, hipoteticamente, sua atividade tectônica poderia aumentar. Em outras palavras, paisagens mais interessantes, mais montanhas e vulcões ativos mais assustadores. Parabéns, você transformou Mercúrio em Vênus 2.0. Para nós, todas essas mudanças não seriam muito agradáveis e seria muito mais difícil enviar nossas naves espaciais para lá. Portanto, é melhor para Mercúrio ficar como está, pequeno, calmo e entediante. Basicamente, o oposto completo do nosso próximo planeta, Vênus. Então, o que aconteceria a Vênus se ele fosse do tamanho da Terra? Na verdade, nada. Não mudaria em nada. Tudo porque Vênus já é quase do tamanho da Terra. É até chamado de o gêmeo da Terra. Embora gêmeo seja uma palavra grande, é claro, na realidade não poderíamos ser mais diferentes. Vênus é frequentemente chamado de estrela da manhã por ser tão brilhante e visível no céu. Mas não se deixe enganar por sua beleza. Este planeta é um dos lugares mais inóspitos do nosso sistema solar. Sua superfície é mais quente que uma pizza recém-cozida, cerca de 500 graus Celsius. E ele está coberto de nuvens grossas de ácido sulfúrico que dissolveriam qualquer humano que tentasse visitá-lo. Portanto, infelizmente, você não estará planejando nenhuma viagem para lá tão cedo. Agora vamos passar para um planeta que, ao contrário de Vênus, pode potencialmente se tornar um novo lar para nós, Marte. Imagine-se de pé na superfície marciana, observando o pôr do sol azul e respirando uma brisa refrescante. Sim, você leu isso direito, ar. Além disso, você poderia estar rodeado de plantas, animais e basicamente se sentir como se estivesse na Terra. Mas como isso é possível? Marte maior teria um campo magnético e uma gravidade mais fortes. Isto o levaria a uma atmosfera mais rica e mais densa. Teria provavelmente uma gama mais ampla de gases, incluindo o oxigênio. Isso não seria legal? Além disso, uma atmosfera mais densa poderia distribuir calor por todo o planeta. Assim, Marte poderia se tornar muito mais quente e aconchegante. E aí vem a mudança mais importante: água líquida. Na verdade, Marte tem água congelada em seus polos e em reservatórios subsuperficiais, mas com uma atração gravitacional mais forte, pode potencialmente estabilizar a água líquida em sua superfície. Viva! No entanto, nem tudo são flores. O novo Marte também teria uma personalidade vulcânica. Já está geologicamente ativo, mas agora seu calor e pressão internos disparariam. Isso significa erupções vulcânicas mais frequentes e mais fortes. Imagine como seria emocionante presenciar tais erupções em outro planeta, se você conseguir escapar das consequências. Em geral, o planeta poderia se tornar mais verde e mais luxuoso, mas não mais seguro, embora ainda seria lindo vê-lo. Mas é hora de passar para os gigantes do nosso sistema solar. E se antes estávamos ampliando os planetas, agora é hora de apertá-los com muita força. Se Júpiter se tornasse 11 vezes menor, cara, que desastre isso seria. A primeira coisa que notaríamos seria uma mudança na gravidade. E eu digo nós notaríamos porque agora não teríamos outra escolha a não ser mudar para algum lugar. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisões com grandes asteroides por ano. Tudo por causa de sua gravidade mais forte, que atrai todos e nos protege. Mas agora nosso grande irmão protetor se transformou em um bebê pequeno. Diga oi a um bando de asteroides. Ah, e diga adeus a Júpiter. Este planeta é conhecido por sua atmosfera espessa e cheia de redemoinhos. Mas com uma atração gravitacional mais fraca, Júpiter provavelmente teria dificuldade para se agarrar a ela. Assim, com o tempo, ela escaparia lentamente para o espaço, deixando para trás uma atmosfera fina, composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. Também teríamos que nos despedir da aparência icônica de outro gigante, Saturno. A diferença mais perceptível seria o desaparecimento de seus famosos anéis.
Compostos de pequenas partículas de gelo e rocha, os anéis são uma característica única de Saturno. Mas com a gravidade da Terra, eles ou cairiam no planeta ou se espalhariam pelo espaço. Que chatice, não? Saturno também é um gigante de gás, assim como Júpiter. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas se fosse do tamanho da Terra, seus gases seriam comprimidos devido ao aumento da gravidade, o que o tornaria muito mais denso. Isso significa que o tamanho e a forma geral de Saturno mudariam. Teoricamente, se apertarmos duramente Saturno, ele pode potencialmente se tornar uma anã marrom. É um tipo de estrela fracassada que não tem a massa necessária para sustentar a fusão nuclear, mas que emite calor e luz. Então, Saturno poderia deixar de ser um planeta por completo. O clima também teria provavelmente mudado. Todas as suas tempestades loucas, como a famosa tempestade hexagonal em seu polo norte, se tornariam mais calmas e enfraqueceriam. O próximo gigante é o Urano. Vamos tentar comprimir este pobre sujeito. Em primeiro lugar, a gravidade superficial em Urano seria muito mais fraca do que é agora. Sua atmosfera também poderia mudar. Se Urano fosse menor, poderia ter uma atmosfera mais fina e gases diferentes ao mesmo tempo. Este planeta é bastante frio, com uma temperatura média de menos 200 graus Celsius. Mas se fosse do tamanho da Terra, ele poderia realmente aquecer um pouco devido à sua reduzida relação volume-área superficial. Mas não fique muito animado, ainda seria muito mais frio do que os pontos mais frios da Terra. Como você pode ver, os gigantes de gás não passam facilmente por todo este encolhimento, exceto talvez um deles. Surpreendentemente, o pequeno Netuno se tornaria muito mais amigável. Para começar, provavelmente se tornaria um planeta rochoso com uma atmosfera minúscula. Isso significa não mais um gigante do gás, mas sim um planeta que é mais fácil para os humanos e as criaturas humanas viverem e se moverem. E por falar em movimento, devido ao tamanho menor, a gravidade neste novo Netuno seria quase igual à da Terra, tornando muito mais fácil andar e pular por lá. Chega de flutuar para o espaço. Bem, a atmosfera do Netuno original é tão espessa que você mal pode ver sua mão na frente do seu rosto, e a pressão superficial é cerca de 100 vezes superior à da atmosfera da Terra. Mas nosso novo Netuno seria muito diferente, com uma atmosfera muito mais fina e menos densa. Teria ainda algum metano, água e amônia dentro, mas não tanto quanto antes. Finalmente, a temperatura. O atual Netuno está congelando com uma temperatura média de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas se fosse do mesmo tamanho da Terra, provavelmente seria muito mais quente, assim como o Urano. Ah, assim é melhor. E é isso que temos por hoje para mudanças nos planetas. Mas o que aconteceria com todo o Sistema Solar se tornássemos todos os planetas tão pequenos? É difícil prever, mas é claro que sua gravidade e órbitas poderiam mudar muito. É improvável que algum deles saísse voando pelo espaço ou que se chocassem uns com os outros ou algo parecido. Mas muitas de suas órbitas provavelmente se tornariam bastante instáveis, e o número de colisões com asteroides aumentaria significativamente. Enquanto cientistas exploravam a vasta extensão do universo, fizeram algumas descobertas incríveis que os deixaram com mais perguntas do que respostas. De uma super-terra escaldante a um mundo em forma de bola de futebol, as descobertas de exoplanetas de 2022 estão realmente fora deste mundo. Portanto, segurem-se bem. O futuro das descobertas está mais brilhante do que nunca. Número 1. Novo tipo de exoplaneta. As anãs vermelhas constituem mais de 70% de todas as estrelas no espaço. Então, em setembro de 2022, os cientistas decidiram olhar mais de perto os pequenos mundos que as orbitam. O que encontraram foi incrível. Um novo tipo de exoplaneta feito de rocha e água em forma líquida ou gelo. Os pesquisadores sugeriram que esses planetas provavelmente surgiram de material gelado e nasceram longe de suas estrelas, além da linha de gelo, onde as temperaturas superficiais estão congelando. Mas depois migraram mais para dentro, para onde os astrônomos os detectaram. Essa descoberta pode ter enormes implicações na busca da vida no cosmos. Embora esses planetas estejam carregados de água, podem não estar cobertos de oceanos. Quem sabe, talvez um deles seja a Terra 2.0. Nosso número 2. O mundo do tamanho de Júpiter.
Imagine um planeta tão maciço e misterioso que é como um Júpiter escondido na nossa galáxia. Bem, acabamos de descobrir um daqueles que orbitam uma estrela a apenas 379 anos-luz de distância. Só isso! Nós o chamamos de TOI 2180b. E esse carinha está na boca do povo. Por quê? Bem, para começar, ele leva 261 dias para orbitar sua estrela, o que é muito mais tempo que a maioria dos gigantes de gás que encontramos até agora. Mas não é tudo. A temperatura nesse mundo é surpreendentemente amena, com uma média de 112 graus Celsius negativos. Para comparar, a temperatura em Júpiter e Saturno está em torno de 138 graus Celsius. É tipo um intermediário entre os exoplanetas gigantes e nosso Júpiter. Mas a questão permanece: como esse planeta ficou tão diferente? Os cientistas ainda estão tentando descobrir. Esperamos algumas respostas em breve. Número 3. O planeta Hulk. Sua superfície está coberta de magma derretido e o ano dura apenas metade de um dia. Bem-vindo ao TOI 1075b, um exoplaneta que tem sido apelidado de Planeta Hulk pelos cientistas. Localizado a 200 anos-luz, essa super-terra é um dos planetas mais maciços já descobertos. Sua proximidade com sua estrela-mãe faz com que sua superfície atinja temperaturas abrasadoras de 1050 graus Celsius. É tão quente que qualquer forma de água evaporaria instantaneamente e o ar seria preenchido com rocha vaporizada. Mas não é apenas o calor que é impressionante, é também o tamanho. TOI 1075b tem quase 10 vezes a massa da Terra, tornando uma das mais maciças superterras já descobertas. Mas o mistério não para por aí. A órbita do planeta leva apenas 14,5 horas, um dos períodos orbitais mais curtos já registrados para um planeta de seu tamanho. Que excitante aquisição para o nosso catálogo! Número 4. 3 planetas condenados. Os astrônomos fizeram uma descoberta chocante de 3 planetas que estão circulando em uma dança perigosa ao lado das estrelas que lentamente desaparecem. Há apenas uma década, os cientistas nunca imaginaram que tais planetas pudessem existir. Esses planetas gigantescos a gás, de tamanho semelhante ao de Júpiter, orbitam muito perto de suas estrelas, que desaparecem lentamente. Eles estão meio que na beira do precipício, sabe? Pegue, por exemplo, o TOI 2337b. Sua órbita provavelmente o enviará direto aos braços inflamados de sua estrela hospedeira em menos de 1 milhão de anos. Bom, eu é que não vou estar por perto para ver. Quando essas estrelas entram em seus últimos dias, estão puxando os planetas próximos como um buraco negro, alterando suas órbitas e causando potencialmente colisões catastróficas. E à medida que esses planetas se aproximam de suas estrelas, suas atmosferas se aquecem e incham, levando a algumas diferenças de densidade alucinantes. Mas apesar da desgraça e da tristeza, estudar esses mundos poderia nos dar valiosos insights sobre a evolução do nosso próprio sistema solar. Número 5. Planeta com uma atmosfera de bário. São 2 planetas quentes e ardentes, cada um com uma atmosfera feita do elemento mais pesado já encontrado em um exoplaneta, o bário. Esses planetas, conhecidos como WASP-76b e WASP-121b, são gigantes de gás ultraquentes chamados Hot Jupiters, que orbitam super perto de suas estrelas. São basicamente bolas gigantes de fogo com um lado voltado para a estrela, cozinhando a temperaturas suficientemente quentes para vaporizar ferro e outros metais. Mas, como o vapor de ferro quente é soprado para o lado mais frio da noite do planeta, ele se transforma em líquido e cai como chuva de ferro. Esses planetas nos proporcionaram uma surpresa especial. O bário é um metal pesado, cerca de 2,5 vezes mais pesado que o ferro. Ainda assim, os cientistas conseguiram detectá-lo nas camadas superiores das atmosferas desses planetas. É realmente um mistério e um enigma que ainda estamos tentando resolver. Imagine aterrissar em um planeta como esse e olhar para essa chuva de ferro e o pesado bário em seus céus. Seria terrivelmente horripilante. Número 6. O planeta do futebol. Prepare-se para isso, entusiasta do espaço. Acabamos de descobrir um planeta em forma de bola de futebol.
E isso é diferente de tudo que já vimos. Conheça o WASP-103b, o ultra-quente exoplaneta que está a mais de 1000 anos-luz da Terra. Esse gigante de gás está tão próximo de sua estrela-mãe que sua forma está sendo esticada pelas intensas forças gravitacionais. Mas isso não é só uma diversão gerada por uma estrutura metamorfa. É também uma valiosa descoberta científica. Ao estudar as passagens do planeta pela sua estrela, podemos medir sua deformação pela primeira vez. É como tirar uma foto de um planeta em movimento, dando uma visão das condições extremas que ele pode suportar. É, de fato, uma grande descoberta. Número 7. Uma luz zodiacal. Está pronto para uma história de fantasmas cósmicos? Cientistas e estudantes do ensino médio na China descobriram um fenômeno assustador em 3 exoplanetas distantes. É a luz zodiacal, um brilho semelhante ao que se vê aqui na Terra durante o pôr do sol. Mas não é apenas um show de luz sinistro. Poderia conter pistas sobre a composição desses mundos potencialmente habitáveis. Imagine ver o pôr do sol de um ponto escuro na Terra e, em vez de escuridão, aparece um triângulo de luz. Isso é luz zodiacal, causada pela luz solar que reflete as partículas de poeira que enchem o sistema solar com restos de asteroides e cometas. A equipe de pesquisadores analisou 47 exoplanetas potencialmente habitáveis e descobriu que 3 deles, Kepler 69c, Kepler 1229b e Kepler 395c, todos superterras, tinham sinais dessa luz. Essa descoberta é mais do que apenas um fenômeno assustador. Ela poderia revelar informações sobre a presença de asteroides e cometas nesses sistemas de exoplanetas, que poderiam ser difíceis de detectar de outra forma. Portanto, é muito legal. Número 8. Um planeta com nuvens de silicato. Apresento a você o VHS 1256b. Não é fita de videocassete, tá? É um mundo estranho e exótico, envolto em mistério e maravilha. Um lugar onde as nuvens são feitas de areia e o céu é sempre vermelho. Não é coisa de ficção científica, mas uma descoberta da vida real feita pelas mentes brilhantes da NASA. É um exoplaneta anão marrom que está fazendo fama na comunidade astronômica. Ele é grande demais para um planeta, quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Mas não é bem uma estrela, é algo... Você sabe por que o oceano é salgado? Até 1979, nós não sabíamos o motivo. O planeta inteiro é coberto pelo oceano, e não tínhamos ideia a respeito da origem de todo esse sal. Inicialmente, pensávamos que era por causa dos rios, pois eles podem transportar sedimentos e produtos químicos para as águas tranquilas. Isso foi até o final da década de 1970, quando os cientistas se depararam com as chamadas fumarolas negras, e perceberam que elas eram a causa das águas salgadas. Elas são, na verdade, fontes hidrotermais localizadas ao longo da dorsal mesoceânica e foram geradas a partir de sedimentos de sulfeto de ferro das profundezas do núcleo da Terra. Lembra dos dinossauros? Eu não, nem estava por perto na época. Eles desapareceram há muito tempo, mas a forma como isso aconteceu foi debatida na comunidade científica por um longo período, até 1991 pelo menos, o ano em que a cratera Chicxulub foi descoberta. Essa cratera é um grande buraco localizado sob a península de Yucatán, no México. Muitos afirmam que ela se formou quando um asteroide gigante colidiu com a Terra. O material mais antigo já encontrado em nosso planeta acaba sendo mais antigo que todo o nosso sistema solar. O meteorito Murchison caiu na Austrália em setembro de 1969, mas só fizemos essa impressionante descoberta depois que uma análise mais recente de seus detritos foi feita em 2020. Você sabia que existe um arranha-céu de coral escondido debaixo do oceano? E que não tínhamos ideia disso? Somente em 2020, uma equipe de cientistas australianos se deparou com ele ao mapear o norte da Grande Barreira de Corais. Ele tem 500 metros de altura, o que, se você pensar bem, o torna mais alto que o Empire State Building, e sem elevadores. Você sabe como surgiram as montanhas? Nós não sabíamos até 1966, e isso também diz respeito a terremotos e vulcões. Basta pensar sobre isso. Enviamos homens ao espaço antes mesmo de entendermos como e por que a Terra sob nossos pés começa a se mover de vez em quando.
Somente em 1966, um cientista chamado J. Tulso Wilson publicou um artigo na revista Nature, em que explicava que continentes e oceanos estão em constante movimento. Ele também escreveu sobre a atividade tectônica, explicando coisas como terremotos e como as montanhas se ergueram da superfície da Terra. Até 2021, não tínhamos mapeado uma sequência completa do genoma humano. O conceito de DNA foi apresentado pela primeira vez por um cientista suíço em 1869, mas os especialistas desconheciam a estrutura física do DNA, até que Rosalind Franklin e Raymond Gosling tiraram fotos e descobriram que ele se parecia com 2 fios torcidos. Você já se perguntou qual era o maior organismo vivo do mundo? Durante muito tempo, os cientistas também o fizeram, porque só o descobriram em 2000. É um fungo que vive a 1 metro de profundidade, mas estima-se que ele se espalhe por 9 km². Localizado na Floresta Nacional de Malheur, nas Montanhas Azuis do leste de Oregon, é apelidado de cogumelo do mel. Até 2002, não sabíamos o que havia no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Sabíamos que estávamos girando em torno de algo, mas levamos até o século XXI para descobrir que era um buraco negro supermassivo, com uma massa 4 milhões de vezes maior que o nosso Sol, localizado em uma região da Via Láctea chamada Estrela Sagitário A. A descoberta ocorreu depois que criamos o detector de fumaça infravermelho. Eu mal posso imaginar ter que viajar longas distâncias sem mala de rodinhas, mas elas não haviam surgido até 1970. Se você pensar bem, os astronautas que foram à Lua realmente tiveram que literalmente carregar suas malas para a espaçonave. O pedido de patente dos Estados Unidos para a mala com rodinhas foi concedido em 1972, mas, para ser justo, essas primeiras não eram muito confiáveis. Elas tinham problemas e balançavam, tombavam, pois as malas grandes eram montadas em fundos estreitos com rodas. Se você olhar fotos das estrelas de cinema da década de 1940, verá que seus cabelos eram bonitos e penteados para trás. Você sabia que, com base em descobertas recentes, até os antigos egípcios usavam uma substância para modelar o cabelo? O que eles usavam, no entanto, não era gel, se é isso que você está pensando, pois só tivemos essa invenção na década de 1960. O que as pessoas usavam para pentear o cabelo na década de 1940 era um creme chamado Brylcreem, que tinha uma consistência mais de uma cera e foi inventado em 1929. O gel de cabelo como o conhecemos hoje veio um pouco mais tarde e foi inventado por um homem chamado Luiz Montoya. O gel logo virou moda, pois não era tão gorduroso quanto os produtos anteriores. Falando em banheiros, nos tempos da Roma Antiga eles usavam tipos de, dispositivos de limpeza que eram bastões com uma esponja na ponta. Folhas de papel perfumadas individualmente, que tinham a mesma finalidade, parecem ter sido documentadas na China em 589 d.C. No entanto, nos Estados Unidos, o papel para sanitários foi comercializado no final da década de 1850, mas a variante macia e confortável do papel higiênico foi comercializada apenas na década de 1930, com a vantagem adicional de ser completamente livre de farpas. E acho que todos nós podemos ficar felizes com isso. Essa pode não parecer tão recente, mas veja só. Pesquisas modernas revelaram que os anéis de Saturno têm menos de 100 milhões de anos por aí. Pode parecer muito, mas se você pensa que o Sistema Solar se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, isso muda um pouco sua percepção, certo? Existem espécies de tubarões na Terra que vivem em nossas águas há 4 vezes mais tempo do que os anéis de Saturno. Descobrimos isso usando dados recentes sobre a massa dos anéis de Saturno e sua proporção de poeira e gelo. Com muitos de nós recorrendo cada vez mais ao e-commerce nos dias de hoje, é um desafio olhar para o supermercado tradicional como uma invenção revolucionária. Mas eles também não existem há tanto tempo assim como você pensa. Sabe como surgiu o primeiro deles? Em 1916, um dono de loja chamado Clarence Saunders precisava de uma solução para tornar sua atividade menos trabalhosa, já que fazer compras naquela época significava ter que escolher todos os produtos nos corredores e até entregá-los aos clientes. Ele então pensou em um novo layout de loja com catraca na entrada. As pessoas tinham que percorrer a loja em uma única direção. Ele também cuidou para que elas passassem por todos os produtos disponíveis. Os clientes podiam escolher seus próprios itens e tinham que levar seus produtos para casa. O dono da loja pôde baixar seus preços com a maior eficiência, pois precisava de menos pessoas para tocar o negócio. Você sabia que ainda existe um estado nos Estados Unidos onde o uso do cinto de segurança não é obrigatório? Historicamente, o uso do cinto de segurança era opcional.
Mas do jeito que as pessoas eram, a segurança precisou de mais imposição. O estado de Nova York foi o primeiro a aprovar uma lei que exigia o uso de cinto de segurança ao dirigir, mas apenas em 1º de dezembro de 1984. Ainda assim, até hoje, em New Hampshire, não há lei sobre o assunto. O abridor de latas moderno, aquele de girar, foi introduzido no mercado pela primeira vez em 1870. Isso pode não parecer importante, mas é estranho quando você pensa que os alimentos enlatados já estavam disponíveis há algumas décadas. Antes dessa invenção, nos diziam para cortar literalmente ao redor do topo da lata, perto da borda externa, com um cinzel e um martelo. Você tem uma refeição e já aproveita para malhar, tudo de uma só vez. Sabia que o tempo padronizado tornou-se obrigatório por lei apenas em 1880? O sistema atual que usamos, o GMT, que significa a hora do meridiano de Greenwich, tornou-se uma prática comum na maioria dos países ainda mais tarde, lá pelo final da década de 1920. Costumávamos estimar as horas observando a posição do Sol no céu. Então evoluímos para o uso de relógios, mas eles ainda dependiam da posição do Sol em determinada cidade ou vilarejo. Isso significava que o tempo poderia diferir ligeiramente entre duas comunidades vizinhas. E isso não era grande coisa para nós até a invenção dos trens. À medida que começamos a viajar mais rápido e em distâncias maiores, precisávamos descobrir uma maneira de saber quando um trem sairia e chegaria a determinado destino, o que poderia ser útil para todos os viajantes em vários locais. E, francamente, já estava na hora. Estamos viajando a 1000 anos-luz do nosso planeta para um sistema desconhecido. Aqui, há 2 estrelas brilhantes orbitando, próximas uma da outra. Porém, aqui é uma coisa pequena, mas muito grande também. Um buraco negro. Esses objetos são misteriosos e perigosos. São capazes de engolir nosso mundo inteiro em 1 segundo, sem que ninguém perceba. Ainda mais, eles podem destruir uma estrela enorme como o nosso Sol. E são esses gigantes que geralmente ficam no centro das galáxias. Eles são tão pesados que sua gravidade mantém inúmeras estrelas, planetas e poeira estelar ao seu redor. Também podem pesar milhões ou mesmo bilhões de vezes mais que o Sol. E agora você está de volta ao solo, em uma plataforma de lançamento de foguetes na Terra. Tudo em que você pode pensar é prender a respiração e pular no coração daquela pérola negra. Mas você não precisa prender a respiração porque estará em um traje espacial. E o oxigênio está incluído, gratuitamente. Além disso, é improvável que você chegue ao buraco negro. Uma viagem tão longa com a tecnologia que temos agora levaria dezenas de milhares de anos. Então, você volta para a garagem, onde escondeu seu hiperfoguete que o levará ao buraco negro em segundos. Bum! E você está ao lado de 2 estrelas e um buraco negro. A primeira coisa que você percebe é que os buracos negros não são negros. Sua força gravitacional atrai não apenas objetos, mas até a própria luz. Isso torna o buraco invisível. Tudo que você pode ver é um anel brilhante ao redor dele, que é chamado de horizonte de eventos. Consiste em luz torcida, poeira quente, plasma e pedaços de asteroides que também estão presos lá. Assim, o horizonte de eventos é o primeiro obstáculo a ser superado. Ok, você coloca sua mochila a jato, abre a porta do seu foguete e pula em direção ao buraco negro. A força da gravidade começa a puxá-lo rapidamente em direção a ele. O traje espacial o protege das altíssimas temperaturas e níveis de radiação no horizonte de eventos. Equipamentos de proteção convencionais dificilmente poderiam ajudar. Então você agradece ao seu pai por esconder esse traje de proteção superpoderoso em sua garagem. Você começa a sentir que seu corpo está desagradavelmente se esticando. O problema é que a gravidade aumenta a cada centímetro mais próximo do centro do buraco negro. E é muito mais forte na sua cabeça do que em seus pés. Seu corpo começa a se esticar como um espaguete. É por isso que se chama espaguetificação. Nenhum traje pode protegê-lo disso. E não há uma única nave espacial que possa suportar esse tipo de tensão. Bem, este foi um vídeo curto. Tudo bem, vamos voltar ao momento que antecede o salto. Você percebe que para chegar ao coração do buraco negro e sobreviver, não precisa de equipamentos melhorados, mas de outro buraco negro. E o que importa é o tamanho e o peso. Teoricamente, você pode sobreviver caindo em um buraco negro supermassivo. Tudo depende da largura do horizonte de eventos do buraco negro. Quando um buraco é pequeno, com o peso do nosso Sol, o horizonte de eventos também é pequeno. E então sua borda fica próxima ao centro da força gravitacional anormal, o que faria você espaguetificar, rápida e brutalmente.
Mas se o horizonte de eventos for amplo, estará mais longe do centro da força gravitacional. Por isso, a diferença de gravidade pressionando sua cabeça e pés será inexistente. Se você tiver ar suficiente em seu traje espacial, poderá sobreviver a essa jornada. Então, você deve escolher um buraco negro supermassivo. Vamos ver. No centro da Via Láctea? Não. Há muito plasma quente e detritos ao redor. Você precisa de um buraco negro completamente isolado para um salto como este. Em algum lugar no espaço escuro, para que ele não tenha tido tempo de reunir os destroços dos mundos vizinhos ao seu redor. Você rapidamente abre seu mapa espacial e encontra um buraco negro. Uma viagem mais rápida que a luz, e você chegou. Aí está. Uma enorme escuridão vazia. Há apenas luz distorcida de estrelas e galáxias distantes em seu horizonte de eventos. Para testar sua teoria, você joga um manequim. Ele se aproxima do buraco negro e depois desacelera, até parar. Mas é apenas uma ilusão. O buraco negro é tão pesado que pode distorcer o espaço e o tempo. Assim, para o observador, o manequim está congelado no horizonte de eventos. Mas há muito tempo entrou em seu coração. O boneco não ficou espaguetificado como aconteceu com você quando caiu em um pequeno buraco negro. Então agora você está pulando, confiante, logo depois dele. Lembre-se de que, mesmo que você se sinta bem, ainda é uma viagem só de ida. Uma vez no campo de atração do buraco negro, nada pode escapar do seu abraço. Não importa quão poderoso seja um foguete ou quão forte você bata em seus braços. Você está agora na borda do disco de acreção. Cada segundo aqui equivale a semanas ou meses na Terra. Você está viajando no tempo. Nosso planeta natal já pode ter carros voadores e arranha-céus com vários quilômetros de altura por todo lugar. Mas para você, são apenas alguns minutos. Uau! Toda a luz que você vê das estrelas ficou vermelha. Isso também é por causa da gravidade. A luz que vemos são ondas, mas o buraco negro as estica. Os comprimentos de onda curtos do azul tornam-se longos e vermelhos. Ótimo! Você passou do horizonte de eventos e agora está indo em direção à escuridão. Você olha para cima e vê um fino raio de luz. A última coisa que enxerga, na verdade. Depois disso, há apenas um vazio preto. Ninguém sabe o que acontece a seguir. Algumas teorias dizem que os buracos negros podem ser portais para outra dimensão ou para outro lugar do universo. Ao pular em um buraco negro em nossa galáxia, você pode saltar centenas de milhares de anos-luz de distância de nossa casa. Nesse caso, você experimentará uma queda ao contrário. Primeiro vê um pequeno, mas em expansão, feixe de luz. Em seguida, a luz vermelha das estrelas retorna ao azul. E antes que possa perceber, você está de volta ao horizonte de eventos. E logo depois, você está livre da atração do buraco negro. Porém, os cientistas ainda não podem confirmar essa teoria. Sim, isso é muito sombrio. Então, desta vez, vamos trazê-lo de volta à Terra na companhia de seus amigos. Eles o parabenizam por sua conquista de sobreviver no centro de um buraco negro. Agora você é o coração da empresa e nenhum buraco negro pode assustá-lo. Mas, mesmo o maior buraco negro do espaço não é tão assustador quanto você imagina. Eles têm uma vida útil. A radiação que mencionei tira a energia do buraco negro. Se não tiver alimento ao redor, o buraco começa a esvaziar como um balão. E, eventualmente, não sobra nada. Outro medo em torno dos buracos negros é que podemos criar um em casa. De fato, dentro do grande colisor de hadrons, os cientistas realizam experimentos com pequenas partículas colidindo em alta velocidade. Há enormes explosões de energia, e alguns cientistas acreditam que essa energia é suficiente para criar um buraco negro microscópico. Ele começará a absorver os arredores e crescer. Primeiro alguns pequenos objetos na sala onde foi criado, depois todo o laboratório. O buraco continua crescendo e já está consumindo todo o nosso planeta. Ele altera o equilíbrio de poder em nosso sistema solar e absorve os planetas um por um. Quando isso terminar, é hora da sobremesa, o Sol. As camadas superiores leves de plasma são esticadas em longos espaguetes e puxadas em direção ao buraco negro. Então, camada por camada, nossa estrela desaba no abismo escuro. Quando o Sol está parcialmente absorvido, o buraco negro dispara um feixe de energia e luz para fora e continua a consumir o Sol. Bastam alguns momentos, não resta mais nada do nosso sistema solar. É assim que algumas pessoas descrevem o fim do mundo. Mas, mesmo que consigamos criar um buraco negro microscópico, estaremos seguros. Será muito pequeno para absorver objetos grandes e se alimentará apenas de pequenas partículas atômicas. Os buracos negros emitem energia e a consomem. Então nosso pequeno não terá tempo de crescer. Ele perderá mais do que encontra em uma fração de segundo.
Então, o que você verá é um flash momentâneo e depois, nada. No entanto, criar um buraco negro estável e controlado pode até ser útil. Eles emitem enormes quantidades de energia que podemos usar. Um buraco negro com uma massa igual ao Monte Everest poderia alimentar toda a humanidade. Claro, os buracos negros ainda são perigosos, mas podemos observá-los e estudar nosso universo. Se ficarmos longe o suficiente, é claro. Então você decide colocar um cadeado na porta da garagem. Por enquanto. Dezenas de espaçonaves e centenas de sondas decolam do nosso planeta e se dirigem para o irmão gêmeo dele, Vênus. Ele tem quase o mesmo tamanho da Terra e cerca de 80% da massa dela. As temperaturas são muito altas para os humanos e ali não existe o ar ao qual estamos acostumados a respirar. Mas fomos para lá porque os cientistas encontraram recentemente vestígios do gás fosfina, o que sugere que pode haver vida ali. A fosfina se origina de vários micróbios e bactérias. Assim, a humanidade embarca nessa jornada para descobrir a vida. Com a nossa tecnologia, um voo para Vênus levaria de 3 meses e meio a 6 meses e meio. Mas finalmente conseguimos. Naves espaciais estão pousando no planeta. E quando os primeiros humanos chegam na superfície, vêm desertos chamuscados pelo calor, lagos de lava e geysers de ácido venenoso. E é isso. Os cientistas calcularam mal os dados do radiotelescópio. A fosfina nunca existiu em Vênus. Portanto, estamos voltando aos foguetes e nos preparando para uma viagem mais longa através da nossa galáxia. Os pesquisadores acreditam que existam pelo menos 36 civilizações na Via Láctea, elas podem ser organismos vivos completamente diferentes de nós, com corpos e olhos diferentes. Talvez andem e falem de uma maneira muito diferente da nossa. Mas uma civilização avançada tem várias condições, como o progresso tecnológico e o uso da comunicação desenvolvida entre os indivíduos. Portanto, essas civilizações devem explorar o espaço, construir cidades e ser capazes de se comunicar como espécies independentes. Vamos olhar para a nossa galáxia e encontrar esses mundos civilizados. Assim, a Via Láctea é uma espiral de 100 mil anos-luz de lado a lado. Se uma estrela nasce em uma extremidade dela, em uma explosão superpoderosa, a luz desse evento não alcançará a outra extremidade até 100 mil anos depois. Existem cerca de 100 bilhões de estrelas e, perto de cada uma delas, pode haver mundos semelhantes ao nosso sistema solar. Vamos tentar encontrar esses mundos habitáveis usando peneiras gigantes. Primeiro, procuramos estrelas com muito ferro, cuja temperatura é perfeita para o desenvolvimento da vida. E o ferro no sistema estelar ajudará a formar os núcleos dos planetas que serão lar de outra civilização. Passamos a Via Láctea na nossa peneira. Vemos que há muitas estrelas que se encaixam na descrição. Então precisamos de outro filtro. Agora vamos encontrar estrelas que se parecem com o Sol nesse momento. Elas devem ser cerca de 100 vezes maiores que a Terra e 333 mil vezes mais pesadas. Um critério importante é a idade. Quando uma estrela envelhece, ela começa a se expandir e se transforma em uma gigante vermelha. Nesse momento, pode absorver os planetas ao redor. A vida dela pode terminar com uma grande explosão que destrói tudo ao seu redor. Portanto, a que procuramos deve ser relativamente jovem. Vamos usar nossa peneira novamente. Existem menos estrelas, mas ainda assim são muitas. Agora vamos nos concentrar nos planetas. Eles devem ficar na zona habitável da estrela. Não muito perto, porque nesse caso a temperatura seria muito alta para que a vida nascesse, e nem muito longe. Então o planeta seria apenas um bloco de gelo sem nada vivendo nele, e com uma temperatura que deveria permitir que a água permanecesse líquida. Outro filtro é a idade do planeta candidato. Leva tempo para que uma civilização avançada se desenvolva. Com base na experiência da Terra, os cientistas acreditam que leve pelo menos 4 bilhões e meio de anos para qualquer forma de vida evoluir ao nível humano. Então, estamos procurando planetas semelhantes ao nosso ou mais antigos. Usamos nossa peneira uma última vez e pronto. Temos 36 mundos onde uma civilização avançada é possível. Os pesquisadores conduziram esse estudo e o publicaram em abril de 2020, com base nesses mesmos critérios. Só falta descobrir essas civilizações e fazer o primeiro contato. Podemos detectar alguma usando as ondas de rádio que vêm dela. Suponha que haja um planeta A com organismos vivos primitivos. Milhões de anos de evolução e eles se tornarão uma civilização com tecnologia avançada. As ondas de rádio serão a forma como se comunicam.
Então todo o planeta emitirá ondas de rádio como uma estrela emite luz. E aqui na Terra seremos capazes de captar esse sinal com antenas apontadas para o espaço. Mas há um problema com a distância entre os planetas. Por exemplo, o A está a 1000 anos-luz de distância da Terra. Quando ele começar a emitir ondas de rádio, esses sinais não nos alcançarão até 10 séculos depois. Nós aprendemos a emitir e receber ondas de rádio em 1895. E se a civilização do planeta A emitir um sinal de rádio ao mesmo tempo, não conseguiremos captar esse sinal até 2895. O mesmo acontecerá no planeta A. Enviamos uma mensagem na forma de um sinal de rádio ao espaço em 1974. Nele, codificamos nosso sistema numérico, o DNA humano e informações sobre o nosso sistema solar. Se houver uma civilização avançada no planeta A, ela será capaz de receber a mensagem apenas em 2974. E teríamos que esperar mais um milênio para obter uma resposta. Outro problema com as ondas de rádio é que elas não parecem um brilho constante no planeta, mas uma erupção. E são usadas apenas em um determinado estágio da civilização. No início, é o principal método de comunicação, mas depois começamos a utilizar telefones celulares, TV a cabo e fibra ótica. E à medida que a tecnologia avança ainda mais, nossas ondas de rádio levemente começam a desaparecer. Portanto, temos apenas cerca de 100 anos de uso ativo do rádio pela civilização. Um dia, captamos um estranho sinal de rádio de origem desconhecida. Suas características sugeriram que ele fora criado artificialmente, talvez por uma civilização do espaço sideral ou uma nave estelar de passagem. Outras pesquisas a respeito não deram resultados. Isso deu origem a muitas teorias e argumentos sobre o que realmente era. Pode ter sido um sinal da Terra refletido em um satélite voando pelo céu, ou talvez vestígios de um cometa a alguns anos-luz de distância. Mas vamos supor que tenha sido de uma civilização distante. Uma das 36 que provavelmente existem. Agora precisamos entrar em contato com ela. Então jogamos nossa bagagem em um foguete e partimos na direção do planeta suspeito. Nossos foguetes podem voar a 28.300 km por hora. Isso significa que um foguete pode cruzar os Estados Unidos inteiro em apenas 8 minutos. Mas ainda que uma civilização avançada vivesse perto de nossa estrela mais próxima, a Próxima Centauri, levaríamos cerca de 73 mil anos para chegar lá. Mesmo na velocidade da luz, seriam 4,2 anos. Portanto, precisamos resolver o problema das viagens espaciais. Nossos cientistas planejam atingir cerca de 1/4 da velocidade da luz com um laser. Um poderoso feixe da Terra empurrará uma sonda microscópica na direção certa. Ela pode chegar ao nosso destino em cerca de 17 anos. E em mais 4, quando o sinal dela chegar à Terra, saberemos se existe uma civilização avançada. Outra possibilidade para viagens mais rápidas do que a luz é a espaçonave Bolha de Dobra, que teria de comprimir o espaço à sua frente e esticá-lo através de sua cauda. Então seremos capazes de alcançar qualquer ponto do universo em literalmente alguns segundos. Mas essa viagem continua sendo uma fantasia para nós. Talvez possamos chegar a diferentes cantos do universo por meio de buracos de minhoca, que são atalhos semelhantes aos túneis. Mas há um problema. Esses buracos de minhoca podem ficar dentro de buracos negros, e são os objetos mais misteriosos do universo. Tão pesados que nem mesmo a luz consegue escapar da sua armadilha. Nossas espaçonaves também não suportariam a tensão. Existe ainda uma teoria de que a Terra é única porque nasceu em circunstâncias totalmente acidentais. Há 4 bilhões e meio de anos, nosso planeta era um bloco de lava que começou a esfriar e se solidificar. Mas sua tranquilidade foi quebrada por um asteroide do tamanho de um planeta inteiro voando. A colisão ocorreu em um ângulo tal que a Terra não foi completamente destruída, mas parte do asteroide permaneceu na nossa órbita. Uma rocha pesada perto do nosso planeta estabilizou nossa rotação. E a interação gravitacional com os destroços gigantes fez nosso núcleo esquentar. Além disso, o asteroide nos trouxe muita água. Essa colisão é extremamente improvável. É como ganhar na loteria, várias vezes seguidas. Mas até agora não temos nenhuma razão para acreditar que existe vida no espaço sideral. Assim como não temos motivos para acreditar que não existam civilizações avançadas no universo, exceto a nossa. Uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia. Muito mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Esse breve flash iluminou todo o céu. Depois foi substituído por um brilho muito mais suave e duradouro. Os astrônomos examinaram o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e infravermelhas. Acontece que estavam vendo um magnetar recém-nascido pela primeira vez.
Provavelmente foi formado a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons que resultou em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Imagine uma estrela massiva, com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Pode ser que seu combustível nuclear tenha acabado. Se isso acontece, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a apertar para dentro. E então, mais de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. O que ficou para trás foi um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. Caso contrário, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, nosso Sol tem quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e tem um campo magnético intenso. Se você recolher apenas uma colher de chá do interior dessa estrela, essa matéria pesará mais de 1 bilhão de toneladas. É tão densa que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos conhecidos. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas geralmente criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acreditam em um outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. Essa é uma forma rara de estrela de nêutrons com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Esse campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela a até 10 milhões de graus Celsius. Para colocar em palavras simples, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem influenciar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você chegar a algumas centenas de quilômetros de um magnetar, certamente as coisas não acabarão bem para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você praticamente desapareceria. Se um magnetar voasse dentro de um raio de 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria todos os dados de todos os cartões de créditos do mundo. Você está dirigindo para a casa da sua irmã quando, de repente, o céu muda. O clima frio fica escaldante em questão de minutos. As pessoas que estavam dando um passeio casual de outono agora tiraram os casacos e estão suando. Quem estava planejando fazer uma viagem de esqui no fim de semana cancelou os planos no último minuto para ir para a praia. Era a hora do pôr do sol, mas o céu ficou claro como o dia. Você pega seus óculos de sol e continua dirigindo. As coisas não estão muito normais, mas as pessoas não parecem se importar. Você liga o rádio e ouve todos em pânico com o sol. Não dá para entender nada. Eles estão misturando as palavras e dizendo 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo. Você pega seu telefone e vê o que está acontecendo nas redes sociais. É tudo a mesma coisa, não dá para entender nada. Apenas pessoas falando sobre como o Sol está se aproximando da Terra. Ouve-se passos pelo corredor silencioso. Um homem vestido com um terno elegante está a caminho de uma das reuniões mais importantes de sua vida. Adam anda pela sala de reuniões enquanto todos esperam para ouvir o que ele tem a dizer. Como o astrofísico-chefe, é responsabilidade dele descobrir o que está acontecendo e guardar segredo sobre isso por enquanto. Caso contrário, o mundo inteiro sucumbirá ao pânico e à histeria em massa, o que não será nada bom. Ele se senta na cabeceira da mesa enquanto todos esperam pelo que ele tem a dizer. O clima é de tensão, e ninguém está falando uma palavra. Ele tira os óculos e os coloca sobre a mesa. Todos observam cada movimento seu. Ele pega alguns arquivos da sua pasta e começa a ler. Sua voz comanda a sala. Meus caros colegas, receio que o pior tenha ficado para nós.
algumas inúmeras horas de observação e análise consistentes, descobrimos que um pedaço do Sol abandonou sua órbita e está vindo em nossa direção. Ainda não sabemos qual parte do Sol, mas sabemos que uma vez que nos atinja, podemos não ter mais uma Terra para chamar de lar. A tensão na sala é visível. Todos se olham confusos. Adam responde a tantas perguntas quanto pode, mas nem mesmo ele tem todas as respostas. Em questão de minutos, a imprensa vaza algumas gravações do discurso de Adam. O mundo enlouquece. Voltamos à sua cena. Você acabou de ouvir um trecho do discurso de Adam e não está muito convencido. Mesmo que o céu esteja ficando mais claro a cada segundo, não há motivo para pânico. Você continua dirigindo e, de repente, sente uma vibração intensa. Seu carro levanta do chão e os vidros quebram. Você sai e se abaixa para se proteger. Então vê um objeto parecido com um cometa cair no meio do nada, a quilômetros de distância. Mais desses objetos parecem estar indo em direção ao solo. Você liga o carro e sai, tentando encontrar um lugar para se esconder. As cinzas começam a cobrir o céu, o que o torna ainda mais quente. A terra está escaldante. Enquanto isso, o tráfego está aumentando. Pessoas querem fugir, mas não tem nenhum lugar real para se esconder. Você acaba abandonando o carro e vai a pé, tentando encontrar um lugar para se refrescar e fugir dos raios do sol. Mesmo que as cinzas estejam cobrindo o céu, o sol ainda está raiando através delas. Você vai para a floresta e encontra uma caverna para se refrescar. Ainda está quente, mas pelo menos você pode se acalmar e descobrir seu próximo passo a partir daí. Você pega seu telefone e tenta ver se há alguma novidade nas notícias, mas não está aparecendo nada. Você continua atualizando, mas nada funciona. De repente, houve algumas pessoas se aproximando e ordenando que você saia da caverna. Adam está com os melhores cientistas do mundo, tentando descobrir uma solução. Todos estão apresentando soluções para ele, mas no final, nenhuma delas é viável. Eles passam horas no escritório, mas a cada minuto que corre, o sol vai ficando mais forte e o céu mais brilhante. Parece que nada pode ser feito, até que Adam teve uma ideia. Ele chama a atenção de todos e pede que o excedente de pessoas saia da sala. Ele menciona que precisam lançar um foguete no espaço para desviar a grande massa em direção à Terra antes que ela rompa a atmosfera. Eles têm apenas algumas horas antes que o céu fique completamente perigoso e inadequado para voar. Por enquanto, todos os voos ao redor do mundo foram cancelados. Há apenas uma pequena janela de oportunidade para lançar esse foguete e salvar o mundo. Adam convoca os melhores engenheiros para ajustar o foguete e os astronautas que querem se voluntariar para a missão. Eles fazem um treinamento básico rápido e começam a planejar os próximos passos. Depois de muitas instruções, estão prontos, mas há somente uma chance de desviar o grande objeto. Uma hora depois, os astronautas estão prontos e começam a entrar no foguete. De repente, você aparece do nada vestindo com um traje espacial. Você é um dos astronautas destacados para a missão. Aquelas pessoas que o encontraram na caverna eram da NASA, tentando te recrutar. Você se encontra com o Adam e ele rapidamente informa sobre seu papel. Como a missão é de última hora, não houve tempo para Adam sentar-se com você e fornecer treinamento adequado ou instruções. Você entra no foguete e toma seu lugar. Os engenheiros e cientistas se reúnem para garantir que tudo esteja em ordem antes da decolagem. O grande objeto está se aproximando e, se o foguete atrasar, derreterá quando atingir a parte final da missão. Você está amarrado e o foguete começa a chacoalhar. Todos os sistemas estão em ordem. 3, 2, 1, decolar. O foguete é lançado e dispara no céu. Existem camadas extras na viseira de proteção, que é como um escudo, uma vez que você está se aproximando do Sol. Depois de alguns minutos, o foguete deixa a atmosfera da Terra e está na frente do grande objeto. O foguete fica suspenso em determinada posição estratégica, esperando o momento certo para empurrar o objeto para fora da trajetória da Terra. Enquanto isso, todos estão escondidos em bunkers quando os destroços soltos atingem a Terra. Uma equipe de limpeza está pronta para se livrar das rochas espaciais que estarão ardentes. Os bunkers estão equipados com comida, água e eletricidade, caso precisem permanecer no subsolo por muito tempo. Faltam só alguns minutos para um momento decisivo. Você aperta um botão e se prepara para lançar uma grande ponteira, tão longo quanto a Estátua da Liberdade. A ponteira é mantida em um suporte que está preso ao foguete. Ele disparará como um arco e flecha e a lançará direto no grande objeto, quebrando-o antes que derreta. A menos de um minuto antes do impacto, a flecha é esticada e lançada.
A ponta da flecha tem uma broca de titânio que continuará perfurando o objeto assim que o atingir. A flecha é lançada e dispara pelo espaço, quebrando pedacinhos de objetos espaciais ao longo do caminho. À medida que acelera, finalmente atinge o grande objeto e o perfura. Mas parece que nada está acontecendo. A broca mal está passando pelo centro. Felizmente, Adam já havia pensado num plano alternativo. O foguete, ainda suspenso em seu lugar, dispara um laser para acelerar as coisas. O laser começa a derreter a massa para chegar ao núcleo. O objeto está se aproximando e acelerando, e ainda não se partiu em pedaços. Faltam menos de 2 minutos até o impacto e todos estão ficando sem opções. Adam tem um último truque na manga. Ele ordena que todos evacuem o foguete e se mudem para as cápsulas reserva. Ele quer colocar o foguete em rota de colisão direta com o grande objeto. Há muita confusão. Todos, incluindo você, dirigem-se rapidamente para as cápsulas e ejetam-se a uma distância segura. Essas cápsulas não flutuam no espaço, pois têm ar pressurizado, que permite o movimento na direção que o piloto quiser. Todos são disparados para fora do foguete enquanto ele vai a toda velocidade no objeto. Ambos estão indo ao encontro um do outro a toda velocidade. Faltam apenas alguns segundos até o impacto. O mundo inteiro está assistindo. Esse foguete é agora a única esperança que existe para salvar todos na Terra. O foguete começa a derreter antes do impacto. De repente, uma grande onda de choque agita o céu. O foguete conseguiu partir o grande objeto em muitos pedaços. O problema agora são os detritos menores caindo na Terra. Mas como todos estão em bunkers, há segurança. Adam e seus colegas comemoram. Você e o resto dos astronautas estão seguros e voltam para a Terra. A próxima fase para todos na Terra é reconstruir o que foi destruído. As pessoas terão que começar tudo do zero, mas esse é apenas o começo de um novo capítulo na vida.